E em época de pré-campanha, os partidos trabalham para construir as futuras alianças políticas e terem mais força no pleito. É o caso do Podemos, por exemplo. E esse é um dos assuntos agora na nossa entrevista com o senador José Medeiros, que é pré-candidato à reeleição nas eleições de outubro. Boa tarde, senador. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os telespectadores. Senador, o Podemos já definiu as alianças para essa eleição ou ainda não? Está funilando. Nós estamos com um grupo de partidos, já está em torno de 8, 9 partidos, e estamos conversando com o pré-candidato ao governo do estado do PSC. A gente praticamente fecha essa semana e deve lançar a pré-candidatura já, e começa a andar os municípios. Então as coisas estão indo muito bem. Nessa aliança aí, o candidato ao governo seria do PSC. Correto. E teria ali 2 candidatos ao Senado. Correto. O senador José Medeiros, o senhor, e a juíza aposentada Selma de Arruda. Correto. E a chapa aí de proporcionais é um chapão? Como que é? Aí seria um chapão entre PROS, PMN, PSDC, Podemos, todo o PSL, os partidos do arco de aliança. E a disputa aí para o Senado, apesar de estar em disputa 2 vagas, deve ser uma disputa complicada, não é? Vai ser uma disputa draconiana. São muitos os candidatos, uma né? Disputa de titãs, porque você tem aí no páreo, você tem Jaime, que já é ex-governador, Nilson, que é um político já muito conhecido, a juíza Selma, o ex-governador, o ex-vice-governador Carlos Favro, o deputado Adilton, né? Então, turma pesada aí. E a questão de recursos para a campanha? Essa frentinha aí que está formando aliança, já chegou a um denominador sobre isso? Olha, essa eleição a gente está vendo que ela é totalmente diferente daquelas outras. Aquelas outras, as coligações saíam atrás de dinheiro e tal. E hoje não tem nem quem sair atrás de dinheiro, não tem nem como gastar, porque para governador, por exemplo, hoje o teto é o que se pagava para o marqueteiro antigamente. Então, vai ser bem na sola de sapato e cuspe, e muita rede social, e vai ter aí uma tula, que é para andar, gasolina, viagem e tal. Esse é o fundo partidário dos partidos dá conta. E o que é preciso dizer ao eleitor nas eleições desse ano? Muita gente aposta aí de que pode ser uma eleição bem diferente das anteriores e que pode mudar de forma significativa a nossa representação política. Olha, é a esperança de todos nós, mas eu penso e acredito que o principal desafio dos candidatos não vai ser nem pedir o voto, vai ser convencer o eleitor a ir à urna, porque a indignação do eleitor está muito grande e é com todos. É uma pena que a gente vê que não está uma separação do joio do trigo. Está todo mundo numa vala muito comum. Você pode não ser candidato a nada, se candidatou, você nunca foi candidato. Se candidatou, pronto, já é político e já está bem queimado. Mas vai ser um período curto de eleição e vai ser um desafio para os candidatos dizer, sou candidato e por que o eleitor... quais são o que justifica de repente o eleitor votar nele, né? Essa vai ser um desafio dos marqueteiros. O senhor falou aí que é difícil hoje, na política, né, separar o joio do trigo. Mas os políticos têm que assumir a culpa deles, né? Correto. Porque a parte disso, a grande parte dessa culpa aí é da classe política. Não estou eximindo, não. E eu acho que a própria criação dessa história de classe, essa história de classe política, já mostra o porquê que está ruim. Porque o eleitor te elege para você fazer, que nem quando escolhe a seleção brasileira. Você é do Flamengo, Corinthians, Vasco, vai jogar pela seleção brasileira, ao bem da seleção brasileira, e não para o próprio umbigo. E o que ao longo dos anos foi passando é que o eleitor não se sentiu mais representado por aqueles que estavam lá. Então todo dia ele está vendo o sujeito... todos os políticos, todos não, mas a grande parte muito religioso, né? Cada verba o cara quer levar 1/3. Então, nesse aspecto, isso foi tirando a credibilidade, foi ficando o eleitor muito, muito irritado e você nota que a Lava Jato, não é que ela veio resolver o problema, mas ela veio mostrar as entranhas
realmente como funcionava, porque todo mundo desconfiava, mas não sabia ainda que jeito que era. Agora a Lava Jato trouxe ao vivo e em cores, e eu diria em 3D, para todo mundo ver como é que funcionava. Você sabe que jeito que era o esquema, como é que funcionava, que as empreiteiras que jeito fazia e tal. E isso o eleitor ficou enojado. E aí ele, quando fala política, ele já fala de todo mundo. O senhor acha que essas, falando aí em Lava Jato, quando fala Lava Jato, a gente lembra de Caixa 2. Pode ter Caixa 2 nessa eleição, naqueles agrupamentos políticos onde dinheiro não é o maior problema? Vai haver porque o Caixa 2, quem tem dinheiro, o que ele faz? Há poucos dias até teve um político aqui de Mato Grosso que falou, olha, na hora que encher aqui o nosso tanque, a gente vai repartindo para os candidatos a deputados e tal. E com certeza, quando encher o embornal de cada um, isso vai fazendo. Mas o interessante é que já melhorou muito. Já melhorou muito essa parte. A gente sente que vai ser mais justo. Assim, a possibilidade do sujeito estar fazendo traquinagem vai diminuir mais. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é que esses sujeitos que estavam, por exemplo, que estavam na Lava Jato, que apareceram fazendo traquinagem, vão ter um pouco mais de dificuldade do que aqueles que estão com a ficha limpa. Porque na hora de fazer o voto, do voto ali, o eleitor também vai fazer, eu creio que uma análise diferente. E vai fazer o seu crivo, né? Os fregueses da Lava Jato poderão até ter dificuldades, não é, senador? Mas desde que, é aquilo que o senhor disse agora há pouco, se consiga convencer este eleitor que está indignado que compareça às urnas, né? Porque é esse eleitor indignado que gostaria de mudanças. E aí é uma equação difícil de resolver. Ele quer mudanças, mas não está querendo ir votar. Ele acha que... tão indignado que ele está. De tão indignado que está. Ele larga para lá. E você veja que o Brasil estava tão difícil a coisa que na própria Lava Jato você veja que teve problema. Você veja, eu fui numa reunião da ONU, estou passando assim, alguém me disse, olha, isso aqui é o apartamento do Joesley. Era em frente à Trump Tower, a torre do Trump. E eu fiquei imaginando, falei, gente, o sujeito, um dos maiores bandidos do país, ganhou imunidade total para vir morar na Quinta Avenida de Nova York. Eu falei, então, você veja como é que estava aparelhado o sistema, e hoje está assim, até procurador está aí para ser preso por causa daquele acordo de delação. Mas é bom isso que aconteceu, porque depurou, é como, eu vim da roça, e na roça a gente pegava aqueles tumor, e a mãe dizia, ó, tem que espremer o carnegão. E o que está acontecendo na política brasileira agora é que está espremendo o carnegão, e isso a tendência agora é melhorar. Mas a infecção ainda é grande, não é, senador? Muito não é grande? Muito grande, muito grande. Por exemplo, o senhor falou aqui em imunidade, não é? Referindo-se aí àquele que os políticos lá em Brasília apelidaram de o notório bandido. O senhor falou aí de Joesley Batista e falou de impunidade ou imunidade? A imunidade. A imunidade. Por exemplo, agora tem mais gente aí ganhando imunidade. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal está esquecendo o que ele mesmo aprovou, que o réu deveria ir para a cadeia depois de julgado em segunda instância. E eles estão o seguinte, ignorando o que eles decidiram. Nós precisamos ter, nós vamos ver, se Deus quiser ainda, um país em que a interpretação das leis sejam iguais para o Chico e para o Francisco. Porque o que a gente nota é que, dependendo do réu, a interpretação é uma, dependendo do réu, a interpretação é outra. O impeachment, por exemplo. Para Fernando Collor, quando ele foi condenado, afastado do cargo, disseram, olha, ele fica inelegível por 8 anos. Quando chegou agora, o mesmo artigo, quando foram condenar a presidência, falou, não, vamos interpretar diferente. Está afastada, mas não está condenada. Então, eu não estou entrando no mérito da questão. Eu estou dizendo o seguinte, ou começa a se observar a lei direito, ou daqui uns dias as pessoas vão começar a dizer, eu não vou obedecer lei coisa nenhuma. E quando um país chega num ponto desse, aí o tecido social... porque os ministros que participaram da votação para aprovar a lei estão desrespeitando aquilo que eles mesmos aprovaram. Você quer ver a voto impresso? Voto impresso é lei, nós aprovamos, foi vetado, nós derrubamos o veto. Aí vem o Supremo agora e diz, não, é inconstitucional. Não é inconstitucional, até porque se voto impresso fosse inconstitucional, quando estragam a urna, por exemplo, o que acontece? Até bem pouco tempo, pegavam a urna lá e votavam em cédula.
Então essa história de dizer, voto impresso é inconstitucional, não é inconstitucional. As pessoas, aí o pessoal diz, Medeiros, isso é uma ideia de jirico, vocês quererem imprimir o voto. Acontece que o eleitor não confia naquilo lá, eu não confio e ninguém confia, porque o povo rouba até criptomoeda, rouba caixa eletrônico, não vai fraudar uma urna daquela? Não estou falando que foi fraudada, mas estou falando que se a gente pode colocar um item de segurança para o eleitor sair dali e falar, não, meu voto está seguro e que dê para auditar, porque hoje não dá para auditar. Eu tive numa aferição de votos, eu era fiscal de partido e o juiz junto comigo, Lúcio. Eu perguntei para o juiz, falei, doutor, nós estamos fazendo o que aqui? Porque era disquete para lá, disquete para cá. Ele falou, sabe que eu não sei? Porque é desse jeito. E falando em Lava Jato, um outro tema, os procuradores da Lava Jato lá em Curitiba, o próprio juiz Sérgio Moro, já teriam até anunciado, né, pelo menos não de forma pública, né, mas nos bastidores aí, de que teriam assim uma preferência pelo senador Álvaro Dias, que é o pré-candidato a presidente da República pelo partido do senhor, o Podemos. Isso ajuda, não ajuda? Isso ajuda e isso demonstra, isso também é efeito e consequência da forma como nós nos posicionamos desde o início da Operação Lava Jato. Nós não somos vivandeiras do Judiciário, nem do Ministério Público. Por exemplo, quando o Janot fez aquele acerto judicial lá, aquele acordo judicial, nós fomos contra e tal. Mas todos os momentos em que tentaram enfraquecer a Lava Jato, nós estávamos lá firme, dando sustentação para que ela continuasse, porque nós achamos que é importante para o país e para a política brasileira. E isso trouxe, óbvio, simpatia de todo esse pessoal da polícia, ao nosso candidato a presidente, ao nosso pré-candidato à presidência, pela forma firme com que ele se impôs e com toda a nossa bancada se impôs. E nessa eleição de outubro, o senador José Medeiros, que ocupa aí uma suplência, né? O senhor foi efetivado, mas era suplente do governador Pedro Táxi. Vai se comportar de que forma em relação ao governo e ao próprio governador, que deve ser candidato à reeleição? Parece que do jeito que está caminhando, nós vamos estar em times opostos, né? Mas, obviamente, eu sou candidato ao Senado, ele é candidato ao governo do Estado, são duas candidaturas majoritárias diferentes, então os embates ao governo vão se dar com os candidatos ao governo e o do Senado com os do Senado, né? Então eu vou tocar minha campanha, ele vai tocar a dele e o eleitor vai decidir. Mas você vai fazer de conta que não existe o atual governo? Oi? Não. Para não fazer crítica ou para não fazer elogio? Não é isso. É que eu estou falando que a polarização com certeza vai ser mais entre Mauro, Hélito e ele e o próprio Reinaldo, que é nosso candidato, nosso pré-candidato, do que propriamente entre o senador e o governador, porque o meu debate provavelmente vai ser mais com os candidatos ao Senado. Qual a avaliação que você faz do governo hoje? Do atual governo, aí eu vejo o seguinte, lógico que o eleitor é quem vai fazer essa avaliação, mas o atual governo, lógico que frustrou as expectativas não só do eleitor, como do próprio governador Pedro Táxi, porque o que se esperava era uma administração moderna, uma administração ágil, mas foi pilhado no meio, vamos dizer assim, foi acertado com chumbo grosso, no meio de uma crise, dívidas em dolarizada, e aí veio toda a crise política, inflação e tudo mais. E aí também, lógico, não vamos isentar aqui o governador teve dificuldades, eu diria, como diz o Cuiabano, teve cintura de pacu para enfrentar a crise política, ele teve dificuldade de conversar com os poderes, eu quero que as pessoas entendam, não é conchavo, não é conversinha, não é coisa, você precisa conseguir ser estadista o suficiente para não causar ruídos na relação entre os poderes, né? E ele teve muita dificuldade nesse setor, já visto que em circunstâncias normais... A barulheira foi grande, não foi só ruído, não é? Exatamente. Em circunstâncias normais, ele não teria 7, 8 secretários presos, entendeu? Ali foi mais falta de habilidade política do que foi muito para o enfrentamento e isso o prejudicou a administração dele e, lógico, o Estado também. Senador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço.